Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje estamos começando então a lição 5, na verdade começamos ontem, sábado, e hoje domingo, dia 26 de outubro, nós temos como título de ensinamento da Palavra de Deus de hoje, para o nosso estudo de hoje, é a iniquidade dos cananeus. Eu sempre cito aqui no canal para você o tamanho da iniquidade do povo, do pecado do povo que habitava a terra de Canaã. Quando Josué entra para conquistar a terra de Canaã, o objetivo é ocupar as terras que pertenciam a Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, era só tomar para si o que já era deles, a herança do povo de Israel. É isso que eles estavam fazendo. Os inimigos que se colocavam contra eles é que eram destruídos. E esse juízo divino que vem contra os habitantes da terra de Canaã, ele não vem de graça. Quando a gente vai fazer alguns estudos aí de história, arqueologia, não precisa nem ter nenhuma vertente religiosa nesses estudos, você descobre o quão pecadores e quão terrível eram as práticas culturais e religiosas do povo de Canaã. Para você ter uma ideia, eles adoravam deuses que, de certa forma, eram deuses da natureza. Esses deuses da natureza é que, na perspectiva deles, abençoavam eles, faziam com que eles tivessem uma plantação fértil, para que tivessem sol, chuva, tudo fazendo ali referência aos seus próprios deuses. Só que a forma de adorar esses deuses da natureza, que eles adoravam, é através de práticas sexuais, além de sacrifícios nojentos, terríveis, incluindo sacrifício de bebês, sacrifício de crianças. Dentre as práticas sexuais que eles tinham, também havia ali uma sodomia, eles gostavam de sofrimento, de dor e também de fazer sexo com animais. A zoofilia, que é colocada aí como uma coisa terrível que eles faziam. O povo romano, quando destruiu uma colônia muito importante, cananita, que habitava próximo ali a Roma, eles, quando foram destruir, eles tinham um nojo muito grande, uma raiva muito grande das práticas culturais e religiosas dos cananeus. Na verdade, todos os povos ali daquela região tinham práticas tão abomináveis que mesmo os povos que habitavam em redor deles, no período de Josué, tinham realmente uma ojeriza do que eles faziam. Tinham nojo, tinham raiva, tinham ressentimento, realmente não suportavam o tamanho do pecado que aquele povo cometia. Mesmo alguns povos que habitavam ali na região não tinham aquela prática tão poderosa de mal, de fazer coisas erradas. E uma das coisas que também eles faziam era praticar o sexo sagrado. Eles acreditavam que nas cerimônias sexuais que eles faziam, eles incitavam ou até mesmo excitavam os deuses deles, para que quando os deuses fizessem esse sexo, essa relação sexual, aí o povo também teria fertilidade ou bênçãos. Realmente a mentalidade do povo cananeu era terrível. Era algo horrível e algo que a Bíblia deixou muito claro que Deus condena. Na verdade, até nossos dias e muitos povos diferentes no nosso mundo, que têm culturas diferentes e religiões diferentes, não veem com bons olhos o que era feito na terra de Canaã. Basicamente, eles se tornaram uma espécie de Sodoma e Gomorra, só que de toda aquela região. Por isso, a ordem de Deus para destruir aqueles povos. Quando Israel adentra a terra de Canaã, eles agem ali como um instrumento de justiça de Deus para destruir aqueles povos que habitavam as terras que eram deles. E aqueles que se colocaram contra Israel também eram destruídos. Nós já vimos isso na lição da semana passada, quando vimos que muitos ali eram milícias armadas do Egito. E esse era um dos objetivos deles, né? Israel não deveria conquistar simplesmente toda a terra de Canaã, mas ocupar o que era deles na terra de Canaã. Quando eles ocupam a mais, é porque esses povos pecadores, que não tinham Deus, que não queriam nada com Deus, se colocaram contra eles. Eu quero ler com você agora, rapidamente, 2 textos bíblicos. Gênesis capítulo 15, verso 16, que diz pra gente o seguinte: Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quando Deus prometeu a Abraão a posse da terra prometida, a posse da terra que era deles, aquilo que Deus deu a Abraão, Deus disse então que algumas gerações passariam até que a terra de Israel fosse ocupada, né? Que Canaã fosse ocupada pelos israelitas. E isso aconteceria porque, de acordo com o texto bíblico, ainda havia salvação para o povo cananeu.
eles haviam tido compromisso, com um certo compromisso com Deus, na verdade, a gente pode colocar essa expressão, porque nós temos ali, por exemplo, Melquisedeque, rei de Salém, que era um adorador de Deus e ensinava o povo de Jerusalém, que era Salém, a adorar a Deus. Então ali havia ainda um conhecimento de Deus e o próprio Abraão testemunhava em todas as suas peregrinações sobre o Deus que ele adorava, o Senhor dos céus e da terra. Então havia ali uma certa influência ainda, e o pecado deles, por mais grave que fosse, ainda não tinha alcançado um limite. Deus ainda poderia trabalhar e o pecado contra o Espírito Santo ainda não havia sido cometido. Contudo, quando a gente vai um pouquinho mais à frente, a Levítico capítulo 18, olha só o que a Bíblia descreve. Em Levítico capítulo 18, versos 24 a 30, nos fala um pouquinho do que acontecia ali durante o período da conquista de Canaã, passando já esses 400 anos que eles tiveram de graça e bênçãos para terem misericórdia de Deus e poderem voltar a Deus, reconhecer a Deus, né? Levíticos capítulo 18, versos 24 a 30, fala o seguinte pra gente: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque em todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela antes de vocês, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Tudo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui no capítulo 18 fala pra gente sobre casamentos ilícitos, quando as pessoas ali praticavam ações contra Deus, onde havia ali sexo entre pai e filha, entre tio e sobrinha, entre genro e sogra, enfim, até mesmo com animais. Ali vai descrevendo várias situações em que a Bíblia apresenta como a descobrir a nudez. A gente pode pegar ali o verso 6 do capítulo 18, que diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Essa é só uma força de expressão para dizer a relação sexual. Então ali havia realmente uma abominação muito grande. Havia pessoas que consumiam carne com sangue, além de todos os animais que Deus havia dito para não serem consumidos. Haviam regras de adoração aos demônios muito forte. Porque a gente não pode se enganar. Nós estamos num grande conflito, e esse grande conflito aparece para a gente aqui no livro de Josué. Não é apenas uma nação derrotando outra, mas o juízo de Deus chegando. Inclusive, a maior destruição que aconteceu para que Israel conseguisse destruir seus inimigos e conquistasse a sua terra foi Deus. Se você vai folheando o livro de Josué, você vê que é Deus agindo ali de várias formas sobrenaturais para derrotar os inimigos, limpar a terra de Canaã daqueles que haviam cometido esse pecado contra o Espírito de Deus, a ponto de não haver mais volta para essas pessoas. É muito importante a gente falar sobre isso, desse pecado, que não justifica, claro, uma ação simplesmente imperialista e conquistadora de Israel, mas que nos ajuda a entender o porquê que Deus fez com que fez, permitindo que Israel massacrasse e destruísse inimigos ao fio da espada. Deus, na verdade, estava agindo com justiça para que os povos entendessem que haviam ido longe demais e que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus e que eles, o povo de Israel, não deveriam cometer os mesmos pecados, os pecados do povo cananita que foi destruído. Deus é bom e Deus é justo, e é sobre isso que falaremos amanhã, quando nós vamos estudar sobre o juiz supremo. Deus, o nosso juiz, aquele que realmente busca a justiça. Nunca é uma questão de vingança de Deus, mas uma ação de justiça de um Deus de amor. Vamos nos orar? Querido Pai, obrigado pela lição de hoje, obrigado pela tua forma de nos ensinar, para que a gente entenda a tua mensagem, entenda como Deus é bom e misericordioso, como Deus dá tempo para que o Espírito trabalhe em nosso coração e que a escolha pela vida e morte é nossa. E hoje, Senhor, nós escolhemos a vida. Nos liberte do mal e nos ajude a não cometer os pecados que o povo de Canaã cometia. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.